Olá, bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Animados para a nossa primeira aula de matemática? Com certeza, né? Então vamos para as nossas atividades. Vamos iniciar nossa aula falando dos números reais. Primeiramente, vamos falar dos números naturais. Os números naturais, eles surgiram com a necessidade do homem, tá? De contar quantas ovelhas no pasto, quantos gados. Só que com o passar do tempo, esses números eles não foram suficientes mais. Por quê? Tem lugares onde a temperatura ela é abaixo de zero, tá? Porque os números naturais começam no 0, 1, 2, 3, ele vai infinitamente. Mas e os números negativos abaixo de zero, tá? Que no caso de temperatura, dívida, quando você tem uma dívida também, uma dívida no banco, uma dívida com alguém, você não tem um saldo positivo, um número positivo, você está com um número negativo. Então daí a necessidade do conjunto dos números inteiros, que é esse conjunto aqui, ó, tá? O conjunto dos números inteiros, que entram, além dos números naturais, também os números negativos, tá? Olha só, a letrinha Z, tá? Para representar o conjunto dos números inteiros. Só que ainda não foram suficientes só os naturais e os inteiros. Porque quando você compra uma pizza, a pizza chegou à sua casa, ela está ali inteira. Mas você começa a comer a pizza, ela está ficando dividida. Quando você tem uma barra de chocolate, ela está inteira. Quando você começa a comer a barra de chocolate ou dividir a barra de chocolate, ela não está mais inteira. Então, são números picados. Nesse caso aqui, houve a necessidade do conjunto dos números racionais, tá? Que são números picados, números com vírgula. 1,2, 1,5, certo? O conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, ele é um conjunto onde todos os números eles podem ser transformados em fração. Então, todo número que pode ser transformado em fração, ele vai pertencer ao conjunto dos números racionais. Então, vamos lá. Vocês observam que ele está englobando os números naturais e os números inteiros. Porque todo número natural ele pode ser representado em fração. Todo número inteiro ele pode ser representado em fração. Além desses, quem vai entrar? Quem pode ser transformado em fração? As próprias frações, ó, coloquei aqui, ó, 1,2 é uma fração, tá? Números decimais. Agora, esses números decimais aqui, que podem ser transformados em fração, nós vamos aqui nos deparar com duas situações. São aqueles números decimais finitos. O que são números decimais finitos? Números que têm fim. Então aqui, ó, o 0,2 é um exemplo. Ele é um número finito, ele é um decimal finito. Menos 1,3 é um decimal negativo finito. Eles podem ser transformados em fração. Além dos números decimais finitos, tem também as dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? São números desse tipo aqui, ó. 0,444 infinitamente. Aqui a gente vai ficar repetindo o 4 infinitamente. Esse número ele não tem fim. Isso aqui é uma dízima periódica. Menos 2,5777 infinitamente também. Ele não tem fim. Esses dois números aqui são exemplos de dízimas periódicas. E eles podem ser transformados em fração, tá? Por que eles são dízimas periódicas? Eles são números infinitos que são dízimas periódicas porque eles têm período. Quem é o período desse número aqui? É o 4. Quem é o período desse número aqui? É o 7. O período é aquele número que sempre se repete. Você sabe que o próximo é 4. Você também sabe que aqui o próximo é 7, tá? Então, todos os números que são infinitos, que têm período, eles são chamados de dízimas periódicas. E toda dízima periódica, ela pode ser transformada
transformada em fração. Assim como os números decimais finitos podem ser transformados em fração. Então, resumindo, os números racionais, eles englobam, o conjunto dos números racionais englobam todos os números que podem ser transformados em fração, certo? Continuando aqui, os naturais, o conjunto dos naturais, ele está contido dentro do conjunto dos inteiros, tá? Então, esse símbolo aqui, ó, está contido. Está contido. O conjunto dos números inteiros está contido dentro do conjunto dos números racionais, como eu falei com vocês anteriormente. Só que existe uma situação aí de uns números que são infinitos e que não têm período. E esses números? Qual é o conjunto deles? Tá? A gente diz que esses números que são infinitos, que não têm período, são chamados de números irracionais. Então, eles vão pertencer ao conjunto dos números irracionais. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Olha esse número aqui. Ele é um número infinito, mas ele não tem período. Então, ele é chamado de irracional. Outros exemplos aqui. Raiz de 2. Tá? Nós usamos muito esses números na matemática. Raiz de 5, raiz de 7, o número π. Na parte de geometria ele é muito utilizado. Esses números aqui, que são chamados de números irracionais, eles são números que não podem ser transformados em frações, tá? Então, eu digo que são as dízimas não periódicas, que é esse caso aqui, ó. São dízimas não periódicas, porque não tem período, e as raízes não exatas. Todos esses números aqui, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, são raízes não exatas. O resultado delas são números infinitos que não têm período, tá? Quando eu chego aqui agora, estou aqui observando que eu tenho o conjunto dos números racionais e aqui o conjunto dos números irracionais. Então, observando essa separação aqui, o que quer dizer essa separação aqui? Quer dizer que qualquer número do conjunto dos irracionais, eles não podem pertencer ao conjunto dos racionais. E nenhum número do conjunto dos racionais vai pertencer ao conjunto dos irracionais. Então, o número 2, o número menos 5, o número 1/3, nenhum desses números aqui vai pertencer aos irracionais. O que eu digo em relação a isso? Eu digo o seguinte, que eu tendo o conjunto dos números racionais, união, esse símbolo aqui, ó, é o símbolo da união. O conjunto dos números racionais, união com o conjunto dos números irracionais, forma o conjunto dos números reais. Então, todo esse retângulo aqui, tudo que está dentro desse retângulo aqui, pertence a qual conjunto? Conjunto dos números reais. Agora vamos falar da nossa avaliação diagnóstica. Número 1, responda as questões abaixo. Nesse número 1 aí, vocês vão olhar os números que estão aí na letra A. Qual é o conjunto deles? Na letra B, vocês vão também olhar e dizer, ele pertence a qual conjunto, tá? Quando chegar aí no número 2, pediu o seguinte, escreva um número, o mesmo número racional, em sua forma decimal e em sua forma fracionária. Todo número racional, ele pode ser transformado em fração, tá? Então, eu vou colocar uns exemplos aqui para vocês. Vou colocar uns exemplos. O número 2. Qual é a forma fracionária dele? 2 sobre 1, tá? O número menos 3. Ó, menos 3 sobre 1. O número 2,5. Aqui já é um número que a gente chama de decimal finito. Como eu transformo ele para fração? Vamos relembrar? Escreve no numerador da fração ele sem a vírgula. Como eu tenho um número após a vírgula, no meu denominador eu coloco 10, tá? Vamos aqui ver uma outra situação aqui também.
Aqui eu comecei colocando, né, e transformando em fração. Eu posso também pegar uma fração, por exemplo, 5 meios, e transformar ela para número decimal. E agora, quando eu tenho a fração para número decimal, como eu faço? Vocês vão pegar, porque fração é divisão. Pega o 5, divide pelo número 2, tá? Então, o resultado que der aqui vai ser o resultado da fração de vocês. Vou colocar um mais fácil aqui, ó. 10 sobre 2, ó. Dá um resultado exato, dá 5, certo? Então, é isso que vocês vão fazer aí no número 2. Número 3. Usando V para verdadeiro e F para falso, observe as seguintes afirmações e responda. Quando a afirmativa for falsa, justifique. Aqui atrás na folha de vocês têm um espaçozinho aqui para justificar quando ela for falsa, tá? E a número 4, preencha 1 se for número racional e 2 se for número irracional. Então, estou aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida, ok? Até o próximo vídeo.